Bem-vindo a mais um episódio do GeniusCast. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito importante que é o M&A, fusões e aquisições de empresa. Então a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista na área, ele que é CEO da Lugenius, então está com a gente aqui todos os dias, dividindo a responsabilidade, trabalhando com a gente todos os dias. Então vou falar um pouco sobre o que ele faz, o que ele é. Ele é Ismael Basílio e ele é consultor de negócios nas áreas de gestão estratégica de negócios, gestão financeira, FP&A, gestão de processos. Ele é estrategista em nova economia, professor universitário, palestrante, CEO founder da Barov, CEO founder da Lugenius, como eu já havia dito, e ele é conselheiro de empresas e especialistas em M&A. Como eu disse, M&A são fusões e aquisições de empresa. Você que tem interesse em fazer um desses processos, fique com a gente que a gente trouxe um especialista para estar falando sobre isso. Então, Ismael, sem mais delongas, você pode estar falando um pouco sobre o que a gente vai trazer hoje nesse podcast, para o pessoal já ficar ciente, para que eles possam ficar até o final e entender sobre o que a gente vai falar hoje. Agradeço, Luiz, pela apresentação. A gente para quem não sabe, o Luiz foi meu primeiro sócio, a gente é sócio na Barov e sócio na Lugenius, a gente montou uma empresa junto em 2023. A gente teve a ideia de fazer o LugeniusCast, o nosso podcast, ele tem o GeniusCast, né? Uhum. O nosso podcast, ele tem o intuito de trazer educação prática, educação real, educação com metodologia, para que a pessoa possa fazer uma prática real na empresa dela, possa aplicar com case real. Então, assim, assistindo o nosso conteúdo, a pessoa possa chegar ali no negócio dela e mudar alguma coisa de verdade. Esse é o nosso objetivo, né? Hoje o nosso papo vai ser sobre M&A, né, que é fusões e aquisições de empresa. A gente vai também tentar trazer esse conteúdo em forma de aula, para que a pessoa que assiste o nosso podcast aqui entenda qual que é o momento certo de captar investimento, qual que é o momento certo de vender o seu negócio, o que ela precisa fazer antes, o que ela precisa fazer depois para vender o seu negócio, as fases que ela precisa, como que ela precisa organizar a sua casa, fazer seu valuation, fazer sua apresentação, seu pitch deck, quem que ela procura, como que funciona essas fases do M&A. Então a gente quer deixar bem claro porque o M&A, apesar de que a gente acha que ele é muito para grandes empresas, ele não é, ele é para startup também, para pequena empresa. Quando você tem só um PPT ali, você vai procurar investimento no mercado. Então a gente quer deixar esse conteúdo aqui de maneira que o pequeno empreendedor de startup, o pequeno empreendedor de um comércio tradicional ou de uma grande empresa possa usar esse conteúdo e fazer com que isso seja prático dentro do seu negócio e isso lhe ajude muito, né? A gente está no dia a dia aí na Lugenius trabalhando ombro a ombro, não somente eu, o Luiz, mas outros sócios que a gente tem, como o Tomás, como o Moisés, o Kevin, e também nossos sócios investidores. E a gente tomou essa decisão de fazer esse conteúdo para ajudar as pessoas que nos acompanham no Instagram, que nos acompanham pelo YouTube, nos acompanham aí. Mas valeu pelo tema, é um tema que eu gosto particularmente e nós vamos lá, Luiz. Então, Ismael, só para o pessoal ficar ciente já, por exemplo, essa é uma sigla em inglês, né? M&A. Então, você pode dizer, talvez, onde que ela surgiu e por que isso tem repercutido cada vez mais, né, no dia a dia, para que o pessoal entenda um pouco mais? Os escritórios de advocacia em Nova York, no final da década de 40, né, depois do pós-guerra, começaram a fazer essas que eles chamavam de aquisições hostis, né? Uhum. Então, os escritórios judeus, eles começaram a se especializar nisso, nessas questões de aquisições hostis, que era quando o cara ia comprando parte da empresa, comprando parte da empresa, para fazer a aquisição total ou tomar o comando, né? Então, daí nós temos a primeira forma do M&A como se, do jeito que a gente conhece hoje, né? A sigla em inglês é Mergers and Acquisitions, que é fusões e aquisições, né? E aí essa aquisição, ela pode ser em parte ou pode ser total, né? Ou essa fusão pode ser duas empresas se fundindo e nascendo uma, ou duas empresas que fundem sua operação, seu capital e seu conhecimento, nasce uma terceira, né? Ou seja, duas empresas que reduzem para uma, ou duas empresas que se unem e nasce uma terceira. E aí ela não morre. Seria tipo uma hold? Um novo negócio, né? Por exemplo, a Boeing dos Estados Unidos com a Embraer no Brasil criaram uma joint venture. Ou seja, a Boeing tem um nome muito forte, um capital, um acesso a capital muito grande, e a Embraer tem uma capacidade de produzir jatos muito bom. Hoje, se eu não me engano, 60% dos jatos executivos no mundo, eles são a Embraer, de uma empresa brasileira, né? Então, o que elas fizeram? Criaram uma outra empresa para criar jatos. E aí essa empresa fica responsável por vender. Então, é mais ou menos assim. A Lugenius entra com tecnologia, a Barov entra com serviço financeiro, e a gente cria uma outra empresa. E essa empresa faz uma junção das duas, né? Então, você chama de joint venture. Então, essa aquisição ela pode ser assim, ela pode ser total, parcial, enfim, não tem uma regra definida. Dependendo do tipo de fusão, pode nascer uma outra empresa com
com vários, como é que fala? Um ramo de atividade diferente. Com ramos de atividade diferente, né? Por exemplo, você falou aí que uma joint venture, mas Uhum. uma hold também serviria para uma fusão? Por exemplo, uma empresa para gerenciar as outras empresas. A hold ela tem hoje uma finalidade jurídica um pouco diferente, né? É mais de organização societária, governança, segurança, eficiência tributária. Então é mais ou menos assim, eu tenho essas 3 empresas que eu te falei, eu tenho a Barov, eu tenho a Lugentes, eu tenho mais uma outra empresa que eu criei, e aí eu crio uma hold para ser dona dela. Uhum. Por que a gente faz isso, por exemplo? Por que a gente faria uma hold? Porque a hold absorve as cotas das empresas e nós agora somos dono das cotas. Se a gente chegar a vender a Barov, a Lugentes ou essa terceira empresa, a gente vai tributar na pessoa jurídica. Então vai ter uma tributação menor do que a gente vendesse na pessoa física. Tá bom? Então ela tem mais essa finalidade aqui de tributação, de eficiência tributária e de segurança. Né? Então, assim, uma outra coisa importante, tu não acha que esse negócio de M&A é só para empresa grande ou também serve para empresas menores, para o empresário que está fazendo um pequeno investimento numa empresa, talvez que não seja tão grande? É isso que a gente precisa desmistificar no Brasil, né? A gente, como eu falei, começou lá no final da década de 40 com os escritórios dos judeus, ajudando as pessoas a quererem fazer essa aquisição hostil das empresas. E esse tema, até 2009, 2010 aqui no Brasil, ele era bem pouco popularizado. Mas de 2020 para cá, que a gente viu na pandemia muitas empresas abrindo capital na bolsa, isso se popularizou um pouco mais. A gente viu a abertura de boutiques M&As aqui no Brasil, a gente viu a abertura de escritórios especializados de advocacia para trabalhar com essa questão de M&A. E assim, só respondendo a tua pergunta, tudo que é novo, tudo que vem para o Brasil, que é importado da gringa e vem para o Brasil, eles começam primeiro por empresas grandes. Então tem-se essa teoria que somente as empresas grandes poderiam fazer, mas hoje não, a gente já tem empresas especializadas somente em startup, somente uma empresa de boutique M&A somente para startup. E era, por exemplo, assim, vamos dizer que você vai fazer um M&A para uma startup que vai captar 100 milhões, aí você ganha 5%, você vai ganhar 5 milhões o escritório de M&A. Mas se ele for fazer uma fusão de uma empresa que vale 1 bilhão, ele vai ganhar 50 milhões de reais. Então ele prefere fazer uma dessa do que 5 de startup porque dá trabalho. Então, por isso que a gente pensa que é só para empresa grande. Só que estão vindo uma série de escritórios menores que estão fazendo aquisições de empresas a cheque de 10 milhões, de 5 milhões. Ou seja, então, assim, não é só para empresa grande, ela é para empresa pequena, principalmente para empresa pequena, porque eu vejo que empresas pequenas têm muito mais dificuldade de captar recurso. E se ela for sozinha, uma startup pequena for sozinha para o mercado, botar o planejamento estratégico dela debaixo do braço, o plano de negócios, o plano de ação, o pitch, ela provavelmente não vai conseguir agariar esse dinheiro, captar esse dinheiro, né? E ela ainda pode ter o risco de ter problemas, né? Entendi. Então, assim, eu gostaria de que tu falasse pro pessoal qual que é a diferença de você estando dos dois lados da moeda, você sendo a pessoa que vai fazer a aquisição ou você sendo a pessoa que tem a empresa que está precisando de dinheiro, né? Qual que é a diferença desses dois lados aí? A gente vai ter aí a parte do sell side ou buy side, né, que a gente chama, que é o lado que compra, o lado que vende da operação, né? Então, assim, no Brasil, diferente de outros cantos do mundo, a gente tem essa teoria de que, se eu for para um fundo, ele vai me castigar, ele vai me machucar, ele vai, ou seja, entrar com tudo e tomar meu negócio. Nem sempre é assim. Não vou dizer que não se prepare para que não tenha um fundo hostil, né? Um fundo que queira fazer esse tipo de coisa. Mas assim, nem sempre quem está comprando vai ter que comprar pelo menor valor e quem está vendendo tem que vender pelo maior valor. Mas assim, o empreendedor brasileiro, em tese, ele já vai com essa cabeça de eu tenho que vender pelo maior valor, eu tenho que comprar pelo menor valor. Cara, o que eu acho da operação é o seguinte: você tem que comprar pelo valor justo, você tem que vender pelo valor justo. Não adianta tu me trazer uma tese, eu sou o comprador, tu é o vendedor da startup, tu traz uma tese, olha, o meu negócio vale 20 milhões, eu quero 10 por 50%. Aí eu chego e falo, Luigi, eu vou te dar 5 por 50%. Aí tu no desespero aceita, esse 5 não vai ser suficiente para arcar teu plano de negócio. Sim. Então eu corro o risco, coloquei o dinheiro, porque no final tu não vai conseguir tocar o projeto todo que tu precisa. Em algum momento vai ter que correr atrás de dinheiro de novo no mercado e eu vou sofrer rebate também nas minhas cotas. E tu também corre o risco. Ao mesmo passo que tu não pode chegar lá e dizer que teu negócio vale 20 milhões sem que tu me prove que ele vale 20 milhões. Então você tá falando assim que pode ter uma má negociação entre o cara que tá fazendo a aquisição e o cara que tá vendendo. Então, tipo,
como que a gente se salva desse mau negócio aí? Contratando uma consultoria especializada, né? Por isso, esse é um serviço de que a Barov faz, né? De que nós fazemos, que é fazer essa parte de acompanhamento, né? Nós somos um estrategista dentro do deal do negócio. Um M&A, em tese, ele tem duas fases, né? Que tem dois pilares aqui, que é a auditoria financeira e jurídica, a auditoria financeira do negócio, né? Auditoria, análise das demonstrações contábeis, uma perícia contábil mais eficiente, e tem a parte legal, que envolve os advogados. A Barov faz essa parte financeira. A gente vai fazer as projeções, a modelagem financeira do negócio, a análise das demonstrações financeiras, uma auditoria, vai trabalhar nessa parte contábil e financeira. E aí a empresa também vai precisar de um advisor legal, que são advogados, pessoas que vão analisar os contratos. A primeira fase do deal, da negociação do M&A é com a gente. A gente entra, faz todo o planejamento estratégico, plano de negócio, modela, faz toda a apresentação, page do negócio, manda para o investidor. O investidor confirma, aí vai chegar uma fase que é a negociação dos contratos. Aí a gente sai da cena e entra os advogados para negociar os termos, né? A gente dá algum suporte, obviamente, ali naquela negociação, né? Porque os números financeiros, geralmente, os advogados vão ter dificuldade de entender. Sim. E aí eles vão fazer os contratos. Então, assim, você precisa de uma assessoria, né? Então, é nesse sentido. Então, é o cara ali que vai te resguardar os dois lados de dar alguma coisa errada que as pessoas possam se constranger lá na frente, né? De acontecer alguma coisa do tipo. Exatamente. E aí, Luiz, só abrindo um parênteses aqui, a gente percebe hoje que tem muito investidor pessoa física investindo em startup. Sim. Faz um evento, as pessoas fazem um evento. Nesse evento leva 4, 5 startups. A pessoa que criou o evento, ela tem interesse por trás desse evento. E o investidor vai lá e coloca dinheiro. Ele não tem um investimento real numa startup. Porque para ele fazer um investimento real, ele tem que fazer o NDA, ele tem que fazer um memorando de entendimento, ele tem que fazer um term sheet, ele tem que fazer um mútuo conversível no final, tem que delimitar como é que vai ser a troca de informações. Não é porque a Alugente pegou dinheiro no mercado que ela não vai ter que mandar informações agora para o investidor. Nós precisamos ter governança, compliance, auditoria. Precisamos ter essas demonstrações para apresentar para o nosso investidor a qualquer momento que ele exigir. E quem está comprando, o investidor pessoa física que está comprando, está colocando dinheiro em startup, ele vai ter que ter essa preocupação. Tá, eu quero que coloque aí, quando eu solicitar informações, eu quero as informações financeiras do negócio. Não é tipo assim, eu coloquei dinheiro, tá, mas o que foi feito com esse dinheiro? Então, assim, de fato, esse cara, se você faz um investimento nesses eventos, que vai aí sem nenhuma garantia, sem nenhuma formalidade jurídica, você não tem um investimento. Você colocou dinheiro e você não vai recuperar esse dinheiro se der qualquer coisa, só se o cara tiver muito boa fé. Tem um caso que foi com um cliente meu, ele se juntou com mais 4 investidores, sem apoio, sem uma consultoria técnica, sem um apoio técnico, investiram em uma startup e esse cara saiu vendendo cota das startups que já eram deles, mais barato do que vendendo essa rodada de negócio. Mais barato do que ele tinha vendido na rodada de negócio. Então, ele não tem nada legal. Eu tenho um contrato. Cara, esse contrato não vai valer. Você tem que aprensar. Existe um procedimento jurídico, né, que seria uma pessoa mais habilitada para falar sobre isso, seria um advogado que trabalhe com a gente, em parceria com a gente. Mas assim, existe um instrumento jurídico para averbar dentro do contrato social da empresa que essa startup captou dinheiro no mercado e ela tem um contrato mútuo conversível lá fora. Se eu não faço isso, o cara pode vender de novo as 100% da cota dele várias vezes. Várias vezes, se ele tiver má fé, que foi o que aconteceu com esse nosso cliente. Entendi. Então, assim, vendo do lado do cara que é empresário, que tem uma startup, uma empresa, ele precisa de dinheiro. Qual que é a diferença, assim? Eu posso buscar no banco esse dinheiro se eu quiser. Se tiver lastro, eu pego esse dinheiro no banco, eu tenho 100% do meu negócio, por que eu vou abrir mão dos 100% do meu negócio para deixar que alguém faça aquisição de uma parte da minha empresa? Qual que é os benefícios que eu tenho? A jornada de negócio, os M&A, eles começam bem antes de ter essa formalidade, né? Por exemplo, vamos dizer que quando a gente montou o negócio, o capital era nosso, era o love, o capital do amor, né? Mas aí você pode recorrer depois ao parente, ao amigo. Isso também é um M&A. Só não tem toda a formalidade jurídica. Você pode recorrer aos amigos, aos parentes, aos conhecidos. E depois você pode recorrer à série A, série B, série C, série B, série A, você pegando uma rodada maior. Então vamos voltar aqui para o banco. Por que o cara não pega o dinheiro no banco ao invés de fazer essa aquisição, esse M&A lá dentro, pegando e deixando um pouco de equity? O que acontece? O banco, ele é preparado, a estrutura bancária ela é preparada para ter garantia da garantia. O banco ele é focado no spread, ele não é focado no teu negócio. Ele não vai lá dentro do teu negócio te ajudar. Então, às vezes, dependendo do negócio, existe também outro tipo de capital que é o não financeiro, o smart money, por exemplo. São coisas que eu vou trazendo. Eu te dou
R$ 500 mil para o teu negócio, mas eu também te plugo dentro do nosso ecossistema, eu te plugo dentro da nossa carteira de cliente, eu te plugo dentro dos nossos parceiros. E isso às vezes vale mais do que pegar o dinheiro do banco. Mas voltando aqui para o banco para falar, o banco ele não tem uma estrutura voltada para atender uma startup. Geralmente o teu negócio ele tem uma tese. E essa tese diz o seguinte: se eu investir X valor aqui, eu vou ter no futuro um lucro, mas eu vou tomar prejuízo por algum tempo. Eu até faço quando eu era professor de faculdade, no curso de Ciências Contábeis, eu fazia isso aqui. Com meus alunos. Eu pegava um balanço da Amazon, eu cortava 3 anos justamente num local que a Amazon dava prejuízo e eu pedia para eles analisarem e falavam: vocês investiriam nessa empresa? Pegava a DRE, né, deles, fluxo de caixa, vocês investiriam nessa empresa? E eles olhavam ali 3 anos da empresa. A empresa tomando prejuízo, os piores indicadores do mundo. Aí eu ficava: não investiria. Sabe que empresa é essa? A Amazon. Ou seja, a nossa cabeça, a cabeça tradicional do contador, do economista, de quem está de fora do mundo das startups, é que a empresa precisa dar lucro. E a startup ela vem com essa pegada da nova economia. De que, cara, eu posso não ter muito lucro agora, mas ter lucro no futuro. Eu concordo em ter prejuízo agora para depois ter lucro no futuro. Então, o capital de risco está mais disponível para esse tipo de operação do que o banco. O banco quer spreadar. Por exemplo, uma startup pequena ela não tem garantia, ela não tem faturamento. Aí como é que ela vai pegar um capital? Por exemplo, é difícil pegar R$1 milhão no Brasil. Uma operação de 10 milhões é difícil rodar pelo banco. Entendi. 10 milhões. E aí nós estamos falando assim de um cara que nem, por exemplo, franqueado do Boticário, que já tem muito, uma distribuidora que nem a Masa. Aí esses caras conseguiriam pegar capital no banco. Entendi. Então, assim, imagina que eu sou empresário, vou fazer uma aquisição. Quais os pontos que eu tenho que olhar da empresa para saber que ela vai dar certo no futuro? Porque falou da Amazon, a Amazon, se eu não me engano, deu prejuízo por mais de 10 anos. Algo nesse tanto aí. Então, como é que eu vou me resguardar e saber que a empresa vai dar lucro lá depois, no futuro? No futuro? Tu tá falando sobre o empreendedor ou pela visão do investidor? Do investidor. Do investidor? O investidor ele vai exigir do empreendedor que ele tenha um planejamento estratégico, um plano de negócio, que ele tenha a modelagem financeira, que essa tese tenha um racional. Trabalhar na estratégia. Quanto que é o valor de uma empresa? O valor da empresa é o valor dela no futuro, descontado ao valor presente. Então tem que provar o seguinte para o empreendedor: olha, tá vendo minha empresa aqui? Ela não tem lucro. Mas se eu pegar 10 milhões teu e colocar aqui, fizer isso, e montar essa estratégia, e comercial, e venda, e crescimento, e a gente pensar a estratégia, tudo nesse sentido, ela vai chegar em 2029 fazendo isso. E se ela fazer isso de faturamento, nós estamos falando de valor de mercado de 100 milhões. Aí o cara, faz sentido colocar dinheiro. Né? Só que eu vou ter que ter essas informações prontas e entender o seguinte: como empreendedor, eu vou montar um plano de negócio, planejamento estratégico, plano de ação, modelagem financeira, um PPT. Só que do outro lado tem um cara inteligente também. Se for muito macabra, se for muito fantasiosa a minha tese, o cara não vai cair. Então tem que comprovar para ele que aplicando o recurso daquela forma, eu vou conseguir. E assim, a tese da Amazon, todo mundo acreditava. Ela não dava lucro, o cara dizia: olha, não vai dar lucro, mas todo mundo acreditava, colocava dinheiro. A tese do Nubank, todo mundo acreditava e colocava dinheiro. O primeiro lucro do Nubank veio aparecer em 2023. Né? Mas mesmo assim, a Sequoia, a Berkshire, várias empresas ficavam aportando capital nela porque acreditavam na tese. Né? E aí eu vou ter que reforçar essa tese. Entendi. E tu não acha que, além de racionalidade, né, da gente fazer os demonstrativos, não exige um pouco de sorte? Porque, assim, a gente vê que os fundos hoje, eles investem em muitas startups ao mesmo tempo, com a esperança de que poucas deem certo, né? Essa é a verdade. Então, assim, tu acha que além da racionalidade, o investidor vai depender um pouco da sorte ali, do que vai acontecer no mundo? Sem dúvida. Por isso que se chama capital de risco, né? É um capital que aceita, que suporta mais risco. Por causa disso, não tem como... o empreendedor não tem como... o investidor não tem como prever. Ele vai conseguir tentar prever o máximo. Ele vai fazer due diligence, ele vai fazer auditoria, ele vai ver se aquele sócio não tem problemas judiciais, se tem algum processo arrolado, se a própria empresa... Eles vão analisar o mercado também e eles vão tentar prever o máximo, eles vão entrar na operação. Só que, o que acontece? Não tem como a gente prever tudo. Porque tem coisas que são externas. Uma pandemia externa, outra coisa, uma crise nos Estados Unidos, um aumento do dólar, um governo descontrolar a inflação no nosso país, como é o caso agora, uma taxa de juros elevada, isso são coisas que a gente não consegue prever. Tá? Mas aí nós vamos ter que ter o plano de contingência dentro desse negócio. Né? O que eu quero tranquilizar o pequeno empreendedor de startup, o jovem, o carinha ali que não tem tanta experiência, que ele está com medo de captar? Faça tudo certo.
Se você fizer tudo certo, o fundo vai lhe ajudar. Agora, se você pegar o dinheiro lá e achar que esse dinheiro é seu e sair gastando e fazendo o que não estava no combinado, você vai ter problemas. Mas se você fizer tudo certo, chega lá e diz, olha, nós fizemos tudo certo, mas nós não contávamos que ia ter uma pandemia. Tá bom, então vamos fazer um plano de contingência junto? Eles vão se envolver. Por quê? Porque eles estão com o dinheiro dentro do negócio. Eles estão tão arrolados pelo pescoço quanto você. Tá? Então eles vão se envolver para fazer um plano de contingência. Então, assim, uma outra coisa que eu pensei agora, se tu é um investidor pequeno, né? Não é um fundo, não é algo assim, mas tu quer investir em startup, tu tem que saber que tem que ter uma racionalidade, tem que saber que tu tem que ter um plano de contingência, que tu vai depender de sorte. Então, assim, se eu chego aqui e eu invisto em uma startup, o meu dinheiro, eu já tô correndo um risco muito alto de dar errado, né, aquilo ali. Porque eu só tô investindo em uma. Porque não diversificou, né? A diversificação do portfólio de startup é muito grande. Para o empreendedor pessoa física, eu recomendo ele fazer os investimentos por meio de um escritório, de uma assessoria, ou de um fundo de investimento, ou de uma venture capital, ou de uma venture build, ou de um private equity, sabe? Ou de um clube de investimento, ou de uma sociedade, chama um clube de pessoas ali, monta seus amigos e começa. Por quê? Porque eu consigo aumentar meu capital, né? Vamos dizer que eu tenho 200 mil reais. Se eu for investir numa startup, eu investi em uma. Mas eu tenho 200, tu tem 200, o Moisés tem 200, outras pessoas, o São Mais tem 200. A gente junta, faz 1 milhão, a gente consegue investir em 5. Cada um fazer parte. Cada um fazer parte. E aí eu consigo investir em 5. A chance de uma startup dessa dar certo é maior do que só uma. Eu acertar a primeira tacada justamente naquela startup que eu tenho. Então, é muito melhor você fazer assim. Você divide o bolo, mas você também divide o risco, né? E você aumenta as chances. Assim, uma outra coisa, como é que eu sei que a minha empresa está pronta para o M&A? Eu sou empreendedor, tenho uma empresa. Como que eu sei que ela está pronta para o M&A? Olha, eu acho que isso aqui é uma coisa que, tipo assim, vai depender muito de algumas situações, mas eu vou explicar uma coisa logo de início para você. A sua empresa não está pronta só para o M&A quando ela fatura, tá bom? As empresas tem mais chance, algumas chances hoje de uma empresa conseguir fazer captação se tu tiver só no PPT, se tiver só montado, fazer a tua primeira captação, do que se ela já estiver faturando, né? Do que ela já estiver dentro do negócio, às vezes você... O que acontece com a galera de startup, de tecnologia, que é montada só por dev? O dev, ele não está preocupado com o negócio, ele está preocupado de fazer a tecnologia. Então ele sai lá programando linha de código. Só que eles nem sabem, no estudo de mercado, se é isso mesmo que o mercado vai querer. Então, quando a gente faz negócio pela visão de negócio, e foi assim que a gente fez nosso projeto, o que a gente fez? Vamos fazer primeiro a análise aqui de mercado, planejamento estratégico, análise de marketing, concorrência, roadmap do produto, deadline, projeções financeiras. Fizemos, essa conta fecha. Essa análise que a gente fez, essa conta fecha. O que nós gastamos aqui? Nós gastamos tempo e um pouco de recursos aqui para fazer toda essa parte escrita, estrutural, estratégica do negócio. E aí, a gente vai lá para o mercado buscar dinheiro e começa a produzir. Eu não estou dizendo que o cara que começou a desenvolver um produto, um aplicativo, ele não vai captar dinheiro. Ele vai. Ainda mais se ele acertar numa necessidade de mercado, numa dor de mercado. Ele vai. Só que se ele tivesse feito, primeiramente, o planejamento estratégico todinho, o plano de negócio, ele tinha muito mais chance de não ter alguns erros que ele vai ter notoriamente no caminho. Tá bom? E aí, quando eu tenho negócios, Ismael, já pronto, eu não sabia que eu tinha que fazer o planejamento estratégico, o que eu preciso fazer? Organizar a cozinha, organizar a casa. Tá bom? Estado de governança no seu negócio, financeiro, tudo com nota, tudo certinho, demonstrações contábeis, demonstrações financeiras no seu negócio, bem certinho. E você começa a refazer o DNA e o planejamento estratégico do seu negócio. Volta lá, pivota, vê o que pode fazer, analisa e cria, sem parar seu negócio. E aí, com essas informações em mãos, você corre atrás de um investidor. É muito mais fácil. A verdade é que a gente já sabe, né? Tipo, sem um plano de negócio, nem a empresa vai funcionar e nem o investidor vai querer investir, né? Pelo que a gente tem visto, a gente já viu tem a experiência e contato fora, a gente sabe que não vai para frente a tua empresa sem um plano de negócio. Nem só o PPT, né? Até que vai com o PPT assim, mas a chance é menor. Mas se tu já vai com o PPT, o plano de negócio inteiro, tu tem mais chance. Muito mais chance. O que acontece? Se hoje você tem uma startup funcionando, você criou uma tecnologia para o seu negócio, você não está conseguindo deslanchar. Se você contratar a gente para captar um negócio, a Barov, o que vai acontecer? A gente primeiro vai organizar a sua casa. A gente vai ver sua solução, sua tecnologia e vai fazer um plano de negócio. Vamos começar um planejamento estratégico do seu negócio. Nesse planejamento estratégico, a gente pode pegar o seu negócio e jogar para dentro dele igualzinho. Ou pode chegar no momento e dizer, olha, tu fez essa tecnologia aqui, mas vai ter que engembrar, porque não tinha mercado para isso aqui. Tem mercado para isso.
Uhum. E aí tu pode pegar o teu negócio, como acontece muito, que é a pivotagem. Você pivota para levar o seu negócio para outro caminho. E aí quando você leva para outro caminho esse negócio, você consegue fazer esse plano de negócio e consegue organizar essa casa e fazer. Então o primeiro passo é estratégia, estruturação e estratégia. Eu tenho que fazer essa estruturação, tenho que fazer uma auditoria, eu tenho que limpar a cozinha para quando o investidor chegar lá não encontrar a cozinha bagunçada e achar que eu tenho má fé. Uhum. E acontece muito isso. O cara tem um deal maravilhoso, tem uma ideia, uma tese maravilhosa, mas quando o investidor chega lá, o investidor percebe que tem muita coisa bagunçada e aí ele fala, poxa, eu vou ter que sair do negócio, não vou parar aqui para ajeitar a tua cozinha. Ajeita aí e depois Então, me assim, fala. falando disso aí já, qual que é os passos, então, que o investidor ele tem que seguir? Por exemplo, ele vai começar uma consultoria de M&A contigo, né? Ele tem uma Uhum. empresa, ele quer começar ali uma consultoria. Quais são os passos que ele vai passar até ele estar pronto para que um fundo ou um investidor faça uma aquisição da empresa dele? Vamos falar da pessoa que já tem uma startup, tá bom? Uhum. Alguém que já tem uma ideia, já tem um projeto rodando, já tem linha de código, já tem tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai passar pela primeira fase, que é estruturação e estratégia. A gente vai pensar crescimento, vai pensar vendas do negócio e estratégia. Tudo focado isso aqui para o negócio ir lá para a rodada de negócio. Então eu vou pensar, como é que foi feito o acordo societário? Isso é muito importante para o fundo. Uhum. A gente tem um MEI aqui, mas o Luiz tem 30%, não sei quem tem quanto. Não, vamos estruturar, vamos organizar. Vamos fazer um contrato. Uhum. E aí a gente faz sempre sociedade anônima de capital fechado, que é o cara pensa que eu pago muito caro. Não muda nada de informações, sociedade anônima. Pode até ser no simples, não tem problema nenhum. A gente organizou essa questão, estratégia, vendas, crescimento do negócio, a gente faz o valuation dela. A partir dessas projeções, a gente vai dizer pro cara, olha, a gente pegou teu negócio, colocou aqui dentro, fez a estratégia, fizemos valuation, é isso. Nós temos agora um negócio, um business ali. Aí a gente vai começar a rodar uma on-page no mercado, nossos parceiros, que é o go-to-market, que é a outra segunda fase. Começa a rodar esse negócio dele, esse business dele, dentro do mercado, e a gente vai tendo os interesses. Aí tivemos um interesse, a gente começa com a documentação, em NDA, primeira documentação, ou seja, um termo de confidencialidade. Aí a pessoa pega as informações que ela precisa, a gente vai mandar as informações que ela precisa. Depois que ela pegou essas informações, ela vai fazer uma proposta não vinculante pra gente. Olha, temos uma proposta. Acho que a gente viu o valuation de vocês, acredita na tese, é isso mesmo. Nós temos uma proposta. Só que a gente quer ver agora se realmente o que vocês colocaram aqui nesses números é real. A gente quer ir lá dentro fazer uma auditoria, um due diligence. Então, assina um memorando de entendimento. Ela faz um term sheet, devolvendo, né? A gente assina um memorando de entendimento e começa a negociação. Nós vamos para a terceira fase, que é o due diligence, ou a diligência, que é a auditoria, né? É onde a gente está muito presente ali, porque a gente criou um valuation, criou uma modelagem financeira, a gente precisa explicar para o fundo, como advisor da startup, precisa agora explicar para o fundo o que foi que a gente colocou no papel, por que a gente disse que a empresa valia 100 milhões se ela estava tomando prejuízo. Precisa defender isso aqui. Então, eles vão ver as demonstrações, eles vão pedir informação de lá, a gente vai mandar informação daqui e a gente vai fazer a sustentação oral. Fechamos essa questão da diligência, ok, aí a gente vai para a parte negocial, que aí entra os advogados, essa parte de negociação, e aí começa a negociar, vai ter o fundo que investiu vai ter assento no teu conselho ou não vai ter assento? Vai ter poder de veto ou não vai ter poder de veto? Como é que vai ser? Ela pode participar de uma próxima rodada? Se um fundo maior que ela chegar amanhã e quiser comprar, como é que ela vende? Ela sai primeiro, ou tu sai primeiro, ou vocês saem juntos? Ou ela tem a mesma garantia que tu tem de vender a tua parte, ela tem a dela? Né? E aí depois faz essa negociação, fechou o negócio, aí tem a integração pós-deal, né? Ou seja, integração pós-negócio. O que acontece? Depois disso, fechamos, assinamos, agora como é que a gente repassa o dinheiro? Nós combinamos que você vai passar 1 milhão agora, daqui 6 meses você passa mais 2, daqui 6 meses você passa mais tanto. Mas para mim passar esse primeiro 1 milhão, vocês têm que cumprir essa série de coisas aqui, esse gap. Cumpre para mim essas metas. Ok, cumpriu, poxa, então cumpriu mais 2 milhões. Aí cumpre. Então é a integração pós-deal. Aí mandar as informações. Geralmente o fundo vai eleger alguém para ficar te acompanhando ali. Não é uma perseguição velada, né? Alguém no teu ombro te impedindo, no teu cangote te impedindo de trabalhar. O fundo vai eleger alguém para vir ali na tua empresa, ver como é que vocês estão, como é que está o clima, como é que está a cultura da empresa, como é que está a estratégia, como é que está o produto, como é que está as vendas. Sim, entendi. Nesse sentido. Então é essas 5 fases que eu te falei aqui. Uma pergunta aqui. O advisor, né, ou o consultor, ele vai acompanhar depois de todas essas fases? Por exemplo, eu sei que tem empresa que tem projetos de 6 meses, mas tem empresa que tem projetos de 3, 4, 5 anos. O advisor ele vai continuar com a empresa?
vai depender do contrato, né? Por exemplo, tem uma startup que ela já tem algum fundo que quer contratar ela. Ela não vai precisar de mim para captar esse dinheiro porque ela já tem. Então ela me contratou somente para fazer a estruturação, estratégia, organizar a cozinha, entregar para ela planejamento estratégico, plano de negócio, plano de ação e pitch. Entreguei, acabou. Mas tem uma startup que ela quer isso aí. Ela quer que eu vá até a negociação final. Eu ganhei o êxito, fiz de sucesso do meu trabalho, mas ela quer que eu acompanhe também depois. Fique trocando informações, fique... Ali ela não tem um CFO digamos assim, tão habituado ao mercado, tão familiarizado com o mercado. Então a gente faz um serviço ali de CFO as a service também, acompanhando ela na jornada, na interação que ela vai ter com o fundo e com outras rodadas de negócio que ela pode ter. Explica ao pessoal o que é fit de sucesso aí. Como é que o consultor ganha, né, nessa jogada toda? Geralmente a gente cobra um retainer, né? Porque a gente, vamos dizer assim, que a gente cobra sempre um fee que é um percentual. É um percentual que eu estipulo para dizer, olha, quando fechar o negócio, se for 100 milhões, eu vou ter X% do dinheiro que caiu. Só que quando a gente abre os trabalhos, a gente cobra um retainer. O que é o retainer? O retainer é um valor que eu cobro 30, 40, 50 mil reais, ali, 10 mil. Eu cobro para fazer o planejamento estratégico. Por quê? Porque às vezes a gente faz o planejamento e o cara não quer tocar o deal para frente. O próprio empresário, ele dá para trás. Ele fala, não quero, porque eu achei esse valuation. A empresa só quer me oferecer 20 e eu queria 30. Então a gente cobra esse valor. Quando a gente conclui o serviço, que a gente tem esse fee de sucesso, que é um percentual pelo sucesso, né? A gente desconta esse valor que a gente cobrou, esse retainer que a gente cobrou no final. Vamos dizer que a gente cobrou 30 mil do empreendedor, mas chegou no final da operação, a gente tem uma comissão de 100 mil. Então a gente só recebe 70. Entendi. Abate, a gente recebe só 70. Tá bom? Então funciona mais ou menos assim a comissão e a remuneração do advisor. Entendi, bem legal. Tu tem mais alguma coisa assim que tu possa falar pro pessoal? Alguma coisa que faltou, que tu acha sobre o M&A? Uma informação? O que eu quero deixar bem pacificado é que a empresa ela tem 3 finalidades, né? Ela vai ter 3 finalidades, ela vai ter 3 fins. Ela vai ser vendida para alguém, ela vai ser herdada por alguém ou ela vai falir. Ela não tem um outro fim provável que a gente pudesse dizer, qual que é o fim provável? Então, ou ela vai passar pelo M&A, ela vai fazer uma fusão e aquisição, né? Ou ela vai adquirir outras empresas, ou ela vai crescer até um ponto e depois ela vai ser adquirida por alguém. Ou alguém vai chegar lá e vai herdar da família essa empresa, tá ok? Ou ela vai falir. Então as melhores opções são sempre as duas, né? Ou ela vai ser herdada por alguém e continuar o negócio, ou ela vai ser adquirida, ela vai ser comprada. Então prepare o seu negócio desse jeito. E aí eu dou algumas dicas assim, tipo, as empresas não gostam de empresas que não têm governança. Por exemplo, eu posso te dizer o seguinte, Luiz, que você pode faturar 20 milhões sem planejamento estratégico, mas você não fatura 100. Eu não conheço nenhuma empresa das quais eu faço consultoria que conseguem faturar 100 milhões sem planejamento estratégico. Não dá. Planejamento estratégico nas minhas empresas são concluídos em outubro do ano anterior. Por quê? Porque a gente tem que saber quando que a gente precisa captar dinheiro no ano que vem, o que a gente precisa fazer, melhorar a equipe, passar as metas claras para os executivos, para o operacional. Então a gente precisa fazer isso. Outra coisa muito importante, planejamento estratégico, organizar a cozinha. Os fundos não gostam de empresa que tem um dono super-herói. Não centralize. Não seja um superman da sua empresa, só você faz, só, sabe, tudo é centralizado em você. Tenha cadeia de comando, tenha níveis de decisão na sua empresa, tenha níveis de comando, delegue, crie uma estrutura organizacional, crie governança no seu negócio. Outra coisa, cultura hostil, sabe? A empresa não gosta os fundos não gostam de uma empresa que o dono é muito hostil e ele trata mal seus funcionários, trata seus funcionários não com tanto amor, com tanto cuidado. Isso gera uma cultura hostil. E é assim que tu trata... Quando o fundo chega com alguém e ele percebe que a pessoa tem essa cultura hostil, ele sabe que você vai tratar assim os seus clientes, ele sabe que você vai tratar assim os seus colaboradores, ele sabe que você trata assim os seus fornecedores e com ele não seria diferente. Então uma cultura é muito importante no seu negócio. Estabeleça a cultura, planejamento estratégico, organize a cozinha antes de tudo, organize o seu negócio para ser grande. Pense em governança desde o primeiro dia. Pense RH desde o primeiro dia do seu negócio. Pense financeiro desde o primeiro dia. Mas só sou eu no meu negócio aqui inicialmente. Mas pense isso. Pense que quando você está no RH, como você contrataria uma pessoa? Quem que você quer que trabalhe com você? Pense no financeiro. Como que se alguém pegar para fazer seu financeiro, o que você quer que essa pessoa te entregue de relatório? Né? Pensa a governança nesse sentido. E aí, não seja um dono superman do seu negócio também. E aí fazer acontecer. No Brasil é difícil empreender, mas é possível. Então, assim, chegando ao conceito final, M&A pode ser um desastre ou um sucesso. Pode ser um desastre, pode ser um dependendo sucesso. como você faz. Dependendo de como você faz.
Então, para quem talvez precisa de ajuda, né? Quem tá assistindo a gente, como é que essa pessoa te encontra? Como é que ela fala contigo? É @Barov Consultoria no nosso Instagram ou www.barov.com.br, né? Também ela pode me procurar diretamente nas minhas redes sociais, que é Ismael Basílio 1 no Instagram, tá ok? Ou ismaelbasilio.com.br, que é meu site pessoal também, que por lá eu atendo e faço consultorias individuais. A gente tem o maior prazer de conversar com você e fazer uma análise do seu negócio, né? E preparar você para essa rodada de negócio. O que eu costumo dizer é que existe muito dinheiro no mercado. As pessoas estão com apetite a risco. Elas querem investir. Os bancos, os fundos, têm muito dinheiro para isso. Só que falta boas ideias. E tem boas ideias que têm péssima estratégia. Não tem plano de negócio. Então, vá para o mercado. Existe muito dinheiro. Você tem uma ideia, construa isso. Construa isso num PPT, construa isso num Word. Mas deixe isso claro no Excel, deixe isso claro para o empreendedor. Mostre como que ele vai ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Como é que funciona esse processo para finalizar? Imagina que tu fechou uma consultoria comigo, né? Como é que funciona esse processo que tu vai me atender? Vamos passar pelas fases. Como que tu vai me acompanhar? Porque eu sei que tem um bate e volta aí, né? Vai depender das coisas que eu tenho que fazer como empreendedor e das coisas que você como consultor tem que fazer para mim. Então tem esse bate e volta de informação. Como que funciona esse acompanhamento? A gente hoje tem uma ferramenta que a gente tem no nosso escritório da Barov, que a gente cria um link, um login de acesso, onde a gente troca informações, a gente faz videochamadas, a gente sobe documentos, checklist, a gente vai acompanhando fase por fase. E o processo, por exemplo, vamos dizer que esse primeiro, que é estruturação e estratégia, que a gente faz ali, que a gente faz o plano estratégico, plano de negócios, modelagem, o valuation, faz o pitch, a gente vai separando por fase. Então, à medida que o empreendedor vai crescendo, vai mandando as informações, vai aprendendo, ele vai desbloqueando a próxima fase, desbloqueando a próxima fase. Então, é algo que pode durar ali 90 dias, 120 dias, né? E a gente vai construindo isso juntos. A gente também faz reunião em loco, mas hoje, com o avanço da tecnologia, bem menos, né? A gente consegue analisar o que o cara tem, o negócio dele, só pela troca de informações ali. Mas é um processo bem tranquilo. Quanto mais organizado você tiver, mais rápido vai ser a consultoria. Quanto mais envolvido você tiver com a consultoria também, porque vai ter a nossa parte, mas vai ter a parte do cliente, né? Também vai ser mais rápido. Entendi. Cara, eu gostei muito porque tinha muita coisa que eu não entendia aqui e realmente tirei dúvidas minhas que eu acredito que o pessoal também tinha. Então quero te agradecer por ter vindo até aqui, ter explicado mais sobre M&A. Eu sei que a gente aqui pela Lugenes até já passou por isso, talvez eu não tenha sido a pessoa que ficou mais atenciosa nisso porque tu estava aqui, né, para fazer essa parte. Mas se tu tem alguma coisa para falar para quem está assistindo a gente, ou alguma coisa final, uma frase final, fica esse espaço para a gente estar falando agora. Eu criei a Barov para atender o empreendedor, né? E aí atender o empreendedor que eu falo é desde o pequeno empreendedor que está montando uma pequena startup, tem uma pequena ideia, até hoje empresas que faturam 240 milhões. A gente tem na nossa carteira, né? Cliente grande. Então, se você tem uma ideia, corra atrás dessa ideia. Antes de você desembolsar dinheiro para construir a estrutura, crie uma estratégia. Crie plano de negócio, cria modelagem, vê se isso vai dar certo. Porque muitas empresas elas já morrem no planejamento estratégico. A gente vai fazer análise de mercado, não tem mercado para ela. Ela é uma ideia tão inovadora que não é para esse momento, por assim dizer, né? Então, crie, faça, organize seu planejamento estratégico, porque a gente foi construir eu estou acompanhando um cliente que a gente vai construir um prédio. E aí já queria fazer um monte de coisa. Eu disse, calma, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai fazer o projeto arquitetônico do prédio e a gente vai rodar esse projeto com os construtores. Porque se depois a gente decidir, na análise de viabilidade, que o negócio não é rentável, a gente só pagou para fazer um projeto arquitetônico. A gente não gastou 20 milhões de reais para construir o prédio. Sim. Então é mais ou menos isso. Se o seu negócio não for rentável, eu vou te dizer na estruturação. O negócio não é rentável. Você só pagou o trabalho de fazer a estruturação. Você não gastou, às vezes, o cara vende... Eu conheço pessoas que já venderam casa da família. Venderam a única casa da família, o carro, tudo. Colocaram no negócio e não estava dando certo. Quando eles foram fazer a estratégia, descobriram que o negócio não ia dar certo. O negócio não era para região, o negócio não ia de lugar nenhum para outro lugar nenhum. E aí se eles tivessem feito um planejamento, se eles tivessem pago 10 mil reais, 20 mil reais para fazer um planejamento estratégico, eles não iam vender uma casa de 600 mil reais, juntar quase 1 milhão, que foi o que eles gastaram, para perder. Entendi. Cara, Ismael, então muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, que gostou desse conteúdo, que faz sentido para você, você que é empresário, está fazendo uma aquisição, ou você que é um empresário do outro lado, né, que está precisando de uma aquisição, compartilha já com quem precisa desse conteúdo, curte aí e que
nos próximos a gente possa estar trazendo mais conteúdo que seja importante para você. E até a próxima.